o deputado Efraim Filho, do Democratas da Paraíba. E pretendemos evoluir na busca de um consenso. Estabeleceremos o parecer para que todos possam ter ciência dele e passamos, na sequência, a discussão das emendas supressivas para que possamos chegar ao texto que seja melhor para cada um de nós. Relatório. O PL 10.431 de 2018, para aqueles que desejam acompanhar as assessorias, é o parecer que foi apresentado na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado Ipsilíteris. O PL 10.431 de 2018, de autoria do Poder Executivo, visa dispor sobre o cumprimento de sanções impostas por resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, incluída a indisponibilidade de ativos de pessoas naturais e jurídicas de entidades e a designação nacional de pessoas investigadas ou acusadas de terrorismo, seu financiamento ou atos correlacionados. No pronunciamento que veicula a justificativa da proposição, a exposição de motivos interministerial número 8, 2018, apresentada com o PL em questão, o autor esclarece que se busca sanar, com sua aprovação, deficiências identificadas na Lei 13.170, de 16 de outubro de 2015, em especial a ausência de disciplina procedimental, capaz de viabilizar a execução imediata das resoluções sancionatórias do Conselho de Segurança Nacional das Nações Unidas no Brasil. Esclarece também que a superação das referidas deficiências faz necessária para o alinhamento do país às diretivas de cooperação internacional para a manutenção da paz e da segurança com as quais o Brasil se comprometeu e por força das quais deve possuir mecanismos que lhe permitam adotar de forma mais célere e eficaz as medidas necessárias para dar cumprimento às obrigações assumidas pelo país na ordem internacional, dentre as quais se destaca o bloqueio cautelar de bens, valores e direitos pertencentes a pessoas físicas ou jurídicas sujeitas às sanções impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Volto a repetir e enfatizar esse tema, porque é talvez o crucial e fruto do maior debate que existe no plenário desse momento. As medidas que pretendem ser adotadas no projeto de lei dizem respeito ao bloqueio cautelar de bens, valores e direitos pertencentes a pessoas físicas ou jurídicas sujeitas às sanções impostas pelo Conselho Nacional de Segurança das Nações, pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. O autor ressalta ainda que, dada a natureza desse tipo de bloqueio, em regra utilizado para impedir o uso de bens para a prática de delitos contra a humanidade, sua efetivação deve dar-se por procedimento administrativo, sob pena de ineficácia. Argumenta nesse sentido que a celeridade é condição essencial à sua efetividade, tendo em vista que hoje a movimentação de recursos, principalmente financeiros, é extremamente veloz e qualquer atraso pode possibilitar a execução de atrocidades que representam grave perigo para a paz e a segurança internacional. A proposição, apresentada em 18 de junho de 2018, foi distribuída à Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, às suas comissões de Finanças e Tributação e também à CCJ, Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, sujeitando-se à apreciação conclusiva pelas comissões em regime de tramitação prioritária na forma do regimento interno dessa Casa. Passo ao voto, senhor presidente. Na forma do disposto no regimento interno, cabe a esta comissão examinar, notadamente quanto ao mérito, matérias atinentes a questões como prevenção e combate a atividades conexas ao tráfico ilícito de entorpecentes, combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro e a política de segurança pública que guarda relação com o objetivo do PL número 10.431/2018. Ora em foco,
referente que ações de cooperação internacional contra o terrorismo, seu financiamento ou atos correlacionados para a manutenção da paz e da segurança. Assim sendo, cumpre analisar a mencionada proposição, cabendo particular preliminarmente resgatar breve histórico dos fatos que levaram à elaboração do PL referência. Então, aqueles deputados que querem resgatar o breve histórico de fatos para que chegássemos até a elaboração do presente PL, segue agora o esclarecimento aos senhores e senhoras. A esse respeito, tem-se que no ano 2000, o Brasil passou a integrar como país membro o Grupo de Ação Financeira, GAF, iniciativa intergovernamental que congrega 35 países, entre os quais economias avançadas e emergentes, e na América do Sul, apenas Brasil e Argentina. O GAF tem por objetivo a promoção de melhores práticas e da efetiva implementação no âmbito dos países membros de medidas legais e modelos regulatórios e de supervisão financeira voltada à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Voltados à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, faço questão de ressaltar. Com isso, o país assumiu compromissos internacionais, notadamente o de implementar as recomendações do GAF em sua jurisdição e o de se submeter às suas rodadas de avaliação mútua entre os países membros. Além disso, o Brasil também aderiu a várias convenções internacionais correlatas, consoante destacado na referida mensagem número 8 de 2018, como, por exemplo, a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional. Nesse contexto, como resultado da terceira rodada de avaliação do GAF, a que o Brasil foi submetido, concluída em 2010, foram apontadas deficiências deste país em matéria e sugeridas medidas necessárias à sua superação e o atendimento às correlatas recomendações do grupo. A implementação dessas medidas no Brasil passou a ser acompanhada pelo órgão que submeteu o país no particular a regime de monitoramento, follow-up e ações de enforcement, voltadas a compelir o Brasil a resolver as referidas deficiências. Entre tais ações, que se agravaram à medida que se ampliou a demora do país na solução das deficiências, houve, número 1, a emissão de 6 comunicados públicos sobre o atraso brasileiro. Número 2, visita e missão de alto nível, realizada entre 8 e 9 de abril de 2015, pelo presidente do grupo e por outros de seus dirigentes, acompanhados do presidente e de outros dirigentes do Grupo de Ação Financeira de Latinoamérica, autoridades brasileiras como o presidente da Câmara dos Deputados, ministros de Estado, da Fazenda, da Justiça e o Procurador-Geral da República. E item 3, negociação de flexibilização de medidas contra o Brasil, mediante comprometimento do país com planos de ação que previa aprovação até junho de 2018 de norma legal nos moldes do PL Ordenha Preço, com vistas a substituir o regramento da citada Lei 13.170. Uma das deficiências apontadas pelo GAF na terceira rodada de avaliação do Brasil veio a ser sanada por meio da edição da Lei número 13.260, 16 de março de 2016, que tipificou em seus artigos 2, 3, 5 e 6 crimes relacionados à prática de organizações terroristas e ao seu financiamento, suprindo assim o que se havia indicado como uma lacuna da legislação brasileira, no particular naquela rodada de avaliação concluída em 2010. Entretanto, no tocante a outras deficiências, esta referente sobretudo cumprimento das determinações do Conselho de Segurança Nacional das Nações Unidas no Brasil, o grupo considerou que a edição da lei de 2015 sobre o assunto não teria se mostrado suficiente para adotar o país legislação específica contemplando mecanismos que lhe permitam efetivar de forma junta à Organização das Nações Unidas, notadamente a de promover o bloqueio cautelar de bens, valores e direitos pertencentes a pessoas físicas ou jurídicas sujeitas a sanções impostas do seu Conselho de Segurança. Na avaliação do GAFI, portanto, o regramento estabelecido nos termos da lei de 2015 não é plenamente compatível com o padrão internacional expresso nas recomendações do grupo, sobretudo por impor modelos de procedimento considerados incompatíveis com uma efetivação suficientemente ágil de medidas cautelares de bloqueio de ativos associados à prática de organizações terroristas, de financiamento do terrorismo ou relacionadas à proliferação de armas, de destruição em massa ou ao seu financiamento. Em razão disso, o Brasil passou a figurar como o
o Brasil passou a figurar como o único país membro do GAFI que ainda apresenta deficiências não superadas desde a terceira rodada de avaliação mútua promovida pelo grupo. Diante deste quadro, foi constituído o grupo de trabalho para propor alternativas de superação da citada deficiência no âmbito da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, rede de articulação entre órgãos e entidades de todos os poderes da República e esfera de governo organizada em 2003 para atuar em prol da formulação e da política pública voltada à prevenção e à repressão das práticas ilícitas relacionadas à corrupção e à lavagem de dinheiro. O mencionado grupo de trabalho contou com a participação de representantes de diversos órgãos e entidades, concluiu pela necessidade de se propor a revisão da Lei de 2015, nos termos de um projeto que deu origem ao PL, ora sob exame. À luz desse breve histórico, compreende-se com clareza aquilo que, em síntese, constitui a ideia central do PL em exame: substituir um procedimento de bloqueio de ativos atualmente aferrado no Brasil a padrões de prévia internalização de cada resolução do Conselho da ONU via decreto presidencial e de subsequente judicialização desde as etapas iniciais do procedimento por um modelo procedimental de bloqueio de ativos inicialmente conduzido na esfera administrativa sob perspectiva cautelar, independente de prévia internalização de cada resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas por decreto, sem prejuízo da subsequente sujeição das medidas de constrição correspondentes à devida possibilidade de controle judicial. Nesse sentido, nota-se que, de acordo com o procedimento atualmente delineado na Lei 13.170 de 2015, a efetiva ação da disponibilidade de ativos de pessoas físicas ou jurídicas em decorrência das resoluções do Conselho de Segurança Nacional da ONU depende da prévia expedição de ordem por magistrado, após a propositura de ação judicial pela Advocacia Geral da União, depois da edição de ato para incorporar ao ordenamento jurídico nacional a resolução do Conselho de Segurança Nacional, do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Da edição desse ato de internalização, que já pressupõe considerável movimentação procedimental, é que decorre a propositura da ação judicial, por meio da qual a AGU pleiteará uma adesão judicial no sentido de se dê cumprimento a medidas de constituição patrimonial indicadas numa resolução do CSNU. Na prática, isso implica um procedimento que, considerando os notórios entraves burocráticos da máquina jurisdicional, pode se estender por anos, até antepondo a efetivação de uma medida de bloqueio determinada por resolução da CSNU, a seguinte e exaustiva sequência de passos. Publica-se a resolução, o MRE identifica e traduz, a Casa Civil da Presidência providencia a publicação de um decreto presidencial de internalização, o Ministério da Justiça comunica a publicação desse decreto à AGU, a AGU propõe a ação perante a Justiça, pleiteando ordem judicial de bloqueio de ativos. O juiz ao qual for distribuído o processo, assim deflagrado, toma decisão sobre o pleito de bloqueio de ativos. O juiz intima a pessoa de cujos ativos a AGU pleiteou o bloqueio para que possa contestar tal pleito. O juiz comunica a todos os órgãos, a entidade fiscalizadora, sua eventual ordem de bloqueio de ativos, para que adote as providências necessárias ao cumprimento. Enfim, de forma bem diversa, o itinerário procedimental até que se efetive o bloqueio de ativos determinado por resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas poderá até mesmo ser reduzido tão somente aos seguintes passos, sob a vigência da lei aprovada nos moldes do PL em apreço, tendo em vista o dispor dos capítulos 1 e 2, sobre as rubricas abaixo mencionadas. A CSNU publica a resolução, a entidade fiscalizadora a entidade fiscalizada ou regulada identificam ativos passíveis de bloqueio, efetivam a medida e informam ao Ministério da Justiça, ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, e ao Ministério da Fazenda e aos seus órgãos e entidades fiscalizadores ou reguladores. A par disso, sobre a rubrica do auxílio direto a requerimento de autoridade estrangeira, o capítulo 3 do PL pretende disciplinar o procedimento aplicável para a efetivação de medidas cautelares de bloqueios de ativos no Brasil a requerimento de autoridade estrangeira, de modo a assegurar o resultado de investigações administrativas ou criminais e ações em curso em jurisdição estrangeira em fase de terrorismo, seu financiamento e atos correlacionados. Nesse particular, o PL 10.431/2018 prevê que o procedimento no país será judicial mesmo, por não se tratar de determinações amparadas pela executoriedade imediata de que gozam
as sanções impostas pelo Conselho de Segurança Nacional da ONU ou por seus comitês de sanções, em razão da prévia adesão do Brasil à Carta das Nações Unidas, mas de meros requerimentos de cooperação formulados por autoridades de outros Estados soberanos. Nada obstante, a proposição contempla a possibilidade de que procedimentos meramente administrativos de investigação em curso em um país estrangeiro, não apenas ações judiciais, podem constituir base razoável para o atendimento no Brasil de pleitos cautelares de bloqueio de ativos e de suas autoridades. E isso constitui uma inovação relevante em relação ao regramento atualmente vigente no país, que exige, para o tipo de cooperação em preço, a adoção de procedimentos de cooperação jurídica internacional que impõe judicialização não só no Brasil, mas também no país estrangeiro, como acaba por resultado de pontual e remissiva disposição que hoje consta sobre o assunto no parágrafo 4º do artigo 1º da Lei 13.170/2015. Parágrafo 4º. As disposições desta lei poderão ser usadas para atender às demandas de cooperação jurídica internacional advindas de outras jurisdições em conformidade com a legislação nacional vigente. Nesse ponto, o atual Regramento Nacional acaba por restringir desnecessariamente a agilidade e eficiência da cooperação que o Brasil poderia prestar em matéria de prevenção e combate ao terrorismo, ao seu financiamento e a práticas correlacionadas a outros países cujo ordenamento ofereça, nesse contexto, o que não caberia ao Brasil obstar, alternativas administrativas de determinação de bloqueio cautelar de ativos. Superando esse entrave, o PL em exame propõe regramento que permitirá que se adote no Brasil, sem necessário envolvimento de autoridade judicial de outro país, procedimento estruturado conforme os seguintes passos, para viabilizar um bloqueio cautelar de ativos requerido por autoridade estrangeira, com vista a assegurar o resultado de investigações ou processos relacionados a terrorismo, seu financiamento ou atos correlacionados. Muita atenção nessa parte, aqueles que se interessavam sobre o pedido vindo de autoridade estrangeira. Esse é o modus operandi previsto no projeto de lei. A autoridade administrativa ou judicial estrangeira requer o bloqueio de ativos no Brasil. O Ministério da Justiça avalia se há base razoável para atender ao requerimento em coordenação com o MRE e, se houver, o encaminha à AGU. A AGU promove perante a Justiça, então, procedimento de auxílio direto judicial. Juiz ao qual for distribuído o processo, assim deflagrado, toma decisão sobre o pleito de bloqueio de ativos oriundos da autoridade estrangeira e, se o deferir, comunica aos órgãos e entidades fiscalizadores ou reguladores para que transmitam a ordem judicial de bloqueio às suas entidades fiscalizadas ou reguladas. Essa entidade fiscalizada ou regulada identifica ativos passíveis de bloqueio e efetivam a medida. Além disso, o parágrafo único do artigo 22 do projeto ainda prevê que, no caso de auxílio direto para a prática de atos que não necessitem de prestação jurisdicional, o MJ adotará as providências necessárias para seu cumprimento. Hipótese em que o auxílio direto pode não envolver judicialização, portanto, nem mesmo no Brasil, de modo bem diverso do que hoje se impõe, com o necessário recurso a mecanismos de cooperação jurídica internacional entre magistrados. Já o capítulo 4º do PL 10.431/2018, sob a rubrica das designações nacionais, mais uma vez atenção sobre o tema que gera maior polêmica no plenário, de acordo com o debate realizado com as lideranças, falaremos agora sobre as designações nacionais. Neste capítulo 4º, pretende disciplinar procedimento destinado a assegurar que o Brasil reúna e remeta ao Conselho de Segurança das Nações Unidas ou a seu comitê de sanções pertinente informações sobre bens, direitos e valores identificados em procedimentos judiciais brasileiros como instrumento, produto ou proveito de crimes de terrorismo. A disciplina legal atualmente vigente no particular, nos termos da Lei nº 13.170/2015, contém-se em um único de seus dispositivos, seu artigo 10, que prevê que a União seja intimada de sentenças condenatórias relacionadas à prática de atos terroristas, bem como sobre atos judiciais relacionados ao cumprimento de resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas no Brasil, que determinem o bloqueio de ativos, designem pessoa para administrá-los, guardá-los ou custodiá-los, quando necessário, decretem o seu perdimento definitivo em virtude de decisão condenatória transitada em julgado
ou promovam o levantamento de bloqueio anteriormente determinado nos termos do parágrafo único do referido artigo 10. O Ministério da Justiça é incumbido de transmitir ao MRE as informações comunicadas à União por meio do tipo de intimação prevista no caput do dispositivo, para que sejam encaminhadas ao Conselho de Segurança das Nações Unidas quando necessário. Assim, as informações judiciais relacionadas à prática de atos terroristas, cujo eventual encaminhamento ao Conselho de Segurança das Nações Unidas pelo Brasil se prevê na Lei 1370/2015, acabam por se resumir, em última análise, no que de mais relevante, as notícias sobre a prolação de sentenças condenatórias, o que também se avalia como uma limitação da referida lei que demanda revisão, mormente à vista da superveniente disposição do artigo 12 da Lei 13.260 de 2016. Esse dispositivo, afinal, prevê que no curso de investigação ou de ação penal atinentes à prática e organizações terroristas e ao seu financiamento, se possa decretar judicialmente, havendo indícios suficientes de crimes do gênero, medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes sob apuração. Portanto, uma vez que, para além da notícia sobre sentenças condenatórias em processos relacionados à prática de atos terroristas, informações sobre prévias decisões judiciais assecuratórias proferidas nesses mesmos feitos também dão conta desse tipo de prática ilícita e de sua associação com ativos identificados como instrumento, produto ou proveito de crimes de terrorismo, mostra-se de todo pertinente que o ordenamento legal brasileiro também determina a reunião dessas informações para efeitos de encaminhamento ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, a designação nacional, deputado Orlando, deputado André Figueiredo e os demais deputados que estavam debatendo o tema e se debruçando junto conosco, a designação nacional não permite que a autoridade brasileira faça o bloqueio, mas a designação nacional é o mero encaminhamento da autoridade brasileira para o Conselho de Segurança das Nações Unidas, ao identificar em sentenças transitadas em julgadas no Brasil que bens e valores são frutos de atos de terrorismo. Então já sanou um pouco da nossa dúvida, não se permite esse bloqueio por autoridade brasileira, mas um mero encaminhamento ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, quando identificar por sentença transitada e julgado que atos de terrorismo foram usufruídos em forma de bens e valores por cidadãos nacionais. Além disso, também se contemplou no artigo 25 do PL a possibilidade da designação nacional, ou seja, da remessa do tipo de informação mencionado, independentemente de prévia ordem judicial, por deliberação do MJ ou do MRE, quando dirigida a outros países, a pedido da Polícia Federal, do Ministério Extraordinário da Segurança Pública ou do Ministério Público Federal, mediante indicação de ativos sujeitos à indisponibilidade em razões de terrorismo, seu financiamento ou atos correlatos previstos na Lei 13.260 de 2016. Os procedimentos previstos no PL número 10431 de 2018 para as designações nacionais dirigidas, respectivamente, ao Conselho de Segurança das Nações Unidas ou ao seu Comitê de Sanções pertinentes, com base na intimação da União sobre decisões judiciais e a terceiros países, a pedido da Polícia Federal ou do Ministério Público Federal, seriam os seguintes. Seguem os passos. Número 1. Juiz intima a União, via AGU, das decisões que decretem medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores relacionados a crimes de terrorismo. A AGU comunica as decisões judiciais ao Ministério da Justiça e ao Ministério das Relações Exteriores para deliberarem sobre a designação nacional e a comunicarem ao Conselho de Segurança das Nações Unidas ou ao seu comitê pertinente. Item número 2. A Polícia Federal ou o Ministério Público Federal pedem ao Ministério da Justiça e ao Ministério das Relações Exteriores a comunicação da designação nacional a outros países.
Neste caso, o Ministério da Justiça e o Ministério das Relações Exteriores, caso deliberem pelo atendimento do pedido, providenciam a comunicação àqueles países mediante indicação de ativos sujeitos à indisponibilidade em razão de terrorismo, seu financiamento ou atos correlatos. Como se vê, portanto, também em relação a matérias tratadas nos capítulos 3 e 4 do PL em apreço, e aqui chegamos à última página do parecer, os princípios de simplificação procedimental foram os mesmos observados no tocante ao capítulo 2º da proposição. Buscou-se, em suma, diminuir o grau de judicialização em comparação com o quadro normativo atual e abreviar procedimentos, de modo compatível com o caráter cautelar das medidas a cuja efetivação se prestam, o qual pressupõe, naturalmente, o desiderato de mitigar riscos em decorrência de demora, tendo em vista o propósito de assegurar a possibilidade de um resultado útil para outros procedimentos a serem concluídos no futuro, mediante a preservação tão imediata quanto possível de condições presentes que se mostrem necessárias para tanto. A proposição examinada, nada obstante, atém-se à observância dos direitos fundamentais das pessoas eventualmente alcançadas pelas medidas que pretende disciplinar, visto que cuida de assegurar aos interessados o acesso à via do controle judicial em atenção à garantia consagrada no inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal. O fato de se prever a efetivação desse controle a posteriori, diferentemente do controle ex ante, que atualmente se prevê na Lei 13.170/2015, traduz apenas a adoção da conhecida técnica legislativa de postergação do contraditório, em virtude da legítima ponderação plenamente passível de ser realizada pelo legislador entre distintos interesses constitucionalmente protegidos, como, por um lado, os correspondentes aos princípios de defesa da paz e repúdio ao terrorismo, pelos quais o país se rege em suas relações internacionais, ex via artigo 4º, inciso 6º e 8º da Constituição, e, por outro lado, os relacionados à preservação das garantias do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa, conforme esculpido no artigo 5º, incisos 54 e 55 da Constituição. Em face do exposto, conclui-se, quanto ao método da proposição examinada para o interesse nacional, sobretudo na promoção da paz e da segurança mundial e na preservação das relações exteriores e de cooperação internacional do país, que se caracterizam plenamente, no caso, tanto a conveniência quanto a oportunidade e mesmo a urgência de alteração legal necessária, nos termos deste PL número 10.431/2018, a plena compatibilização do ordenamento jurídico nacional com os padrões internacionais de prevenção e combate ao terrorismo, a proliferação de armas de destruição em massa e ao seu respectivo financiamento. Portanto, este relator se manifesta no mérito pela aprovação do PL 10.431/2018. Esse é o parecer pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Para cumprir o regimento, também segue o parecer pela Comissão de Finanças e Tributação, votando pela não implicação orçamentária e financeira do PL 10.431/2018 e no mérito pela sua aprovação, e de forma subsequente pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, voto pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa do PL 10.431/2018 e no mérito pela sua aprovação. Devolvo a palavra ao presidente Rodrigo Maia.